Olha, de novo, nós aqui com LDB, né? Mas olha só, tá chegando perto do final, desanima não, porque hoje a gente vai continuar no título 7º, né? Então a gente olha quantos títulos nós já vimos, quantas coisas nós já aprendemos quando a gente fala de legislação. E sabe o que ele fala? Isso aqui, ó, recursos financeiros. Quando a gente tem um título para falar de recursos financeiros, a própria lei está mostrando para a gente que tudo aquilo que foi pensado anteriormente, né, em relação à educação infantil, ao ensino fundamental, ao ensino médio, ao ensino profissionalizante, as questões da educação especial, as questões dos profissionais da educação, precisam ser concretizados com uma lei que também determine algumas coisas na perspectiva do financiamento para poder garantir aquilo tudo que foi falado. Então, a lei aqui começa a traçar algumas questões em relação a esse capítulo que chama-se capítulo financiamento da educação, tá? Ou seja, recursos financeiros. E a lei começa assim no artigo 68. Serão recursos públicos destinados à educação os originários de... Então, vamos, antes da gente ver quais são essas origens, vamos entender, quando a gente fala de recurso público destinado à educação. Então, a gente está falando que esse recurso público é para as instituições públicas, com exceção daquelas instituições que nós já vimos também, que são privadas, sem finalidades lucrativas e que, por alguma razão, mantêm algum convênio com o poder público e podem ser contempladas com dinheiro público. Tá? Mas o que a lei está dizendo é isso. Então, como é que a gente financia a educação? Então, a gente vê aqui 5 fontes, ou 4 fontes e uma possibilidade em aberto, para a gente pensar de onde vem esse dinheiro que vai ser reservado como dinheiro da educação. Todo mundo já deve ter ouvido falar que a educação é a pasta que tem mais dinheiro. Realmente, a educação é a pasta que tem mais dinheiro, tanto nos municípios, quanto nos estados, quanto na União, né, no governo federal, por conta dessa previsão que é feita pela legislação. A gente vai entender isso bem facilmente. O fato de dizer que ela é que tem mais dinheiro do que as outras pastas não significa dizer que ela tem dinheiro suficiente, tá? A gente só está dizendo que se a gente for comparar o orçamento da educação com o orçamento, sei lá, da saúde, o orçamento da educação é infinitamente maior do que o orçamento da saúde e assim por diante, por conta justamente do que a gente vai ver. E de onde vem esse dinheiro da educação? Ele tem algumas origens que são determinadas na lei. Por exemplo, receita de impostos próprios da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, os impostos que vêm da União, do Distrito Federal, tudo isso é dinheiro para montar esse percentual da educação. Receita de transferências constitucionais e outras transferências. Então, chegou dinheiro do governo federal para o município, para o estado, dinheiro para a educação. Receita do salário, educação e de outras contribuições sociais, então as empresas privadas têm que fazer algumas contribuições, e aí esse dinheiro vai para a educação. Receita de incentivos fiscais, da mesma forma, e outros recursos previstos em lei. Então, outros recursos que são criados, elaborados, então tem uma previsão na lei, e esses recursos passam a ser, então, recursos a serem aplicados em educação. Então, olha só, o artigo 69 determina o seguinte, e isso aqui, em todo esse capítulo que a gente vai ler agora sobre recursos financeiros, isso aqui é o mais importante de tudo, tá? Normalmente, os concursos pedem esse artigo aqui. É lógico que a gente vai conhecer todo o teor da lei, porque essa é a nossa proposta aqui, mas tem algo que você não pode jamais errar, esquecer, é isso que a gente vai ler agora. Então, olha o que ele diz. A União aplicará anualmente nunca menos de 18, e os estados, o Distrito Federal e os municípios, 25%, ou o que consta nas respectivas constituições ou lei orgânicas, da receita resultante de impostos, compreendidas as transferências constitucionais, na manutenção e desenvolvimento do ensino público. Então, ele está dizendo o seguinte, ó, está claro aqui, ó, a União nunca menos de 18, tá? Vou sublinhar o nunca aqui. Então, do dinheiro que a União arrecada, fruto de impostos, salário de educação e tudo mais, nunca menos de 18% tem que ser destinado à educação. Os estados, o Distrito Federal e os municípios, 25%, tá? Ou o que consta nas respectivas leis orgânicas ou na Constituição. O que acontece com essa ideia dos 25%? 25% é o mínimo. Então, o patamar mínimo
de investimento na educação, de municípios, estados e do Distrito Federal, é, a partir da sua arrecadação, separar 25% para a educação. Se a gente for pensar em termos de municípios, em termos de estados, 25% significa 1/4 desse orçamento, né? Então, 1/4 desse dinheiro que é oriundo de impostos, dessas transferências constitucionais, de salário, educação e outras contribuições sociais, 1/4 desse dinheiro é para a educação. Então, frente às outras pastas e as outras áreas, a educação é uma área que é contemplada e é contemplada graças à legislação. É porque isso está aqui que a gente tem essa questão. Se vocês notarem, essa lei de 96 para cá, embora ela tenha tido uma alteração em 2017, essa alteração foi feita em função das próprias alterações que aconteceram em 2017, em função do ensino médio. Mas o teor é basicamente o mesmo, tá, gente? O que acontece? Se você for observar, talvez você, se for muito novo, não tenha essa possibilidade de fazer essa observação, mas se for o caso, deixa eu te contar que até antes da promulgação da LDB, dela ser assinada, né, ou seja, até antes de 96, ou até 96 mesmo, as escolas brasileiras estavam num estado lastimável, completamente destruídas, deterioradas, totalmente pichadas, quebradas em condições extremamente precárias de funcionamento. De 96 para cá, isso começou a ser modificado. E as escolas passaram a ter mais recursos, porque o dinheiro que chega para a escola chega através de um programa, que não está aqui, tá? É o PDDE, Programa Dinheiro Direto na Escola, não faz parte da legislação, estou só explicando para vocês, não faz parte dessa legislação. E, com isso, as escolas passaram a ter verba para poder se financiar, trabalhar com algumas questões de custeio que são necessárias e de manutenção. Então, as escolas começaram a fazer isso e, ao mesmo tempo, essa reserva de 25% do orçamento para a educação garantiu que algumas possibilidades fossem estabelecidas. Então, hoje a gente tem as escolas recebendo verba. Aí você pode pensar assim, mas por que as coisas estão piorando? Porque lembra que isso aqui é 25% de acordo com a arrecadação. Se a arrecadação cai, o dinheiro que vai para a educação cai também. No governo federal, 18%, mas de acordo com a arrecadação. Se a arrecadação cai, não há muito o que fazer, cai também o investimento em educação. Ok? Deixa eu apagar aqui, para a gente mudar de slide. Parágrafo 1º. A parcela da arrecadação de impostos transferidas pela União aos estados, ou seja, tudo aquilo que foi recolhido de imposto pela União, que vai ser transferida para os estados, para o Distrito Federal e para os municípios, ou então aquelas transferidas pelos estados aos municípios, não será considerada para efeito do cálculo previsto neste artigo receita do governo que a transferir. Então, vamos lá. O Estado está transferindo verba para o município, então não é considerado receita para esse Estado que está transferindo essa verba. Serão consideradas excluídas das receitas de impostos mencionadas neste artigo as operações de crédito por antecipação de receita orçamentária de impostos. Então, quando você pede crédito para você depois pagar com a questão do imposto que você vai recolher, essas operações estão excluídas dessas receitas de impostos. Esse crédito está excluído dessa receita de impostos para a educação. Parágrafo 3º. Para a fixação inicial dos valores correspondentes aos mínimos estatuídos neste artigo, será considerada a receita estimada na lei do orçamento anual, como eu tenho falado para vocês, ajustada, quando for o caso, por lei que autorizar a abertura de créditos adicionais com base no eventual excesso de arrecadação. Então, é sempre feito em cima do orçamento. Então, você tem uma previsão do quanto você vai arrecadar e, com isso, você tem uma previsão do quanto você vai aplicar na área. Então, é sempre feito com essa questão do orçamento anual, que é ajustado sempre que houver uma lei que autorize a abertura de créditos adicionais. Então, surgiram novos créditos, então essa questão do orçamento vai precisar ser ajustada. Isso significa dizer o seguinte, a previsão era de X orçamento, e por alguma razão o orçamento passou a ser de 2x. Então, aquela previsão orçamentária feita inicialmente vai ter que ser alterada,
porque ela vai ter que contar com os recursos dessa nova fonte que surgiu, ok? As diferenças entre a receita e a despesa previstas e as efetivamente realizadas, que resultem no não atendimento dos percentuais mínimos obrigatórios, serão apuradas e corrigidas a cada trimestre. Então tá, como é que é isso? 25% os municípios têm que utilizar em educação, aplicar em educação. Então, ele faz lá um cálculo de quanto é esse 25%, e no final das contas, ele, quando fecha lá o período, ele não usou os 25%, ele usou 23%. Esses 2% que sobra, tá? Então, isso vai ter que ser apurado, vai ter que ser corrigido a cada trimestre do exercício financeiro. Então, fechou o trimestre, sobraram 2%, no próximo trimestre ele tem que corrigir, e no lugar dos 25% ele vai ter que aplicar, então, 25 mais 3, né, os 25 do mês, e aqueles 3% que ficaram sem ser aplicados no primeiro mês. Parágrafo 5º, o repasse dos valores referidos neste artigo do Caixa da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, ocorrerá imediatamente ao órgão responsável pela educação, observados os seguintes prazos. Então, espera aí, antes da gente ver os prazos, o repasse desses valores tem que ir para o órgão responsável pela educação, que são as secretarias de educação, né? Secretaria, ou então o Ministério da Educação, no caso federal. Então, o Ministério, ou as secretarias estaduais, ou as secretarias municipais. E os prazos são os seguintes. Primeiro, recursos arrecadados do 1º ao 10º dia de cada mês. Então, olha, a gente conseguiu pegar recursos do 1º ao 10º dia de cada mês, tem que ser repassado até o 20º dia. Recursos arrecadados do 11º, ou seja, de onde acaba a primeira faixa, né, do 11º ao 20º dia de cada mês, tem que ser repassado até o 30º dia. Recursos arrecadados do 21º dia ao final de cada mês, até o 10º do dia do mês seguinte. Então, você vai fazendo sempre essa ideia, né? Então, vamos lá. Do 1º ao 10º, no dia 20. Do 11º ao 20º, no 30º dia. Do 21º ao final de cada mês, até o dia 10, vira o mês, do dia 10 do mês subsequente. Parágrafo 6º. O atraso da liberação sujeitará os recursos à correção monetária e à responsabilização civil e criminal das autoridades competentes. Então, tem que ser feito. Não pude fazer esse repasse no dia 20, só vou fazer no dia 20 do outro mês. Então, tu vai pagar juros, correção monetária, por esse repasse que deveria ter sido feito no dia 20, pelo repasse que deveria ser feito no dia 30, pelo repasse que seria feito no dia 10, para que você possa, de novo, fazer dia 20. Tá? Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis, compreendendo as que se destinam a. Então, esse é um capítulo importante, tá? Ou melhor, um artigo importante, quando a gente vai ver aqui quais são as despesas que são consideradas como despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino. Porque quando elas são consideradas como manutenção e como desenvolvimento do ensino, elas, então, ganham o caráter legal de utilização desse dinheiro, tá, ok? Então, esse dinheiro pode ser aplicado nas situações que a gente vai discutir aqui agora. Primeira situação, remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais de educação. Lembra quando a gente estudou quem eram os profissionais de educação? Pois é, uma das coisas importantes para a gente delimitar quem são esses profissionais de educação é justamente porque essa verba da educação pode ser usada para remuneração e para aperfeiçoamento, mas só para essas pessoas nessa característica, o pessoal docente, ou seja, os professores, e os demais profissionais da educação, somente para eles. O Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do Magistério, faz isso, ok? Segundo, aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino. Preste atenção que essa ideia de construção, não é você pensar em construir um outro prédio, não, tá? É uma construção pequena, algum reparo que você tenha que fazer, questões de manutenção, aquisição de algum material que seja necessário, por exemplo, você precisa de algum material específico para o laboratório, tá? Tudo isso que for necessário ao ensino. Tudo isso que é feito aqui tem que ter uma relação direta com a perspectiva do ensino, ok? Terceiro, uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino. Por exemplo,
Você faz o aluguel de uma máquina Xerox, por exemplo, você faz utilização de algum tipo de convênio com algum tipo de instituição para valorizar a questão do ensino, isso pode ser feito, tá? Quarto, levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando principalmente ao aprimoramento da qualidade e a expansão do ensino. Então, vamos lá. O que é principalmente? Principalmente é primeiramente, principalmente, tá? Então, isso é principalmente. Então, se a gente quiser, o dinheiro da educação ele pode ser utilizado para pagar pesquisa, para levantar dados estatísticos, para estudos, sempre que isso esteja relacionado ao aprimoramento da qualidade e também à expansão do ensino. Não é incomum muitas redes hoje buscarem algumas empresas ou mesmo institutos que fazem pesquisa e pagar esse trabalho às secretarias justamente para poder buscar caminhos de averiguar a qualidade, de melhorar o processo de qualidade ou de expansão do ensino. Quinto, realização de atividades meio necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino. Então, atividade meio é aquilo que não é atividade fim. Então, você pensa o quê? Atividade fim é a própria docência, porque o menino está lá para aprender, tá? Mas aquele dinheiro que for necessário para uma realização de atividades meio que fazem partes e que estejam em funcionamento nos sistemas de ensino é possível. Então, se a gente for pensar, por exemplo, se você for pensar em questões de profissionais que atuam com merenda, que às vezes são contratados, isso não é atividade fim. O menino não vai para a escola para comer, mas, na realidade, o profissional está ali porque isso é uma atividade meio. Ela faz parte dessa atividade maior. Concessão de bolsas de estudos a alunos de escolas públicas e privadas. Então, está previsto, se você for fazer algum convênio de concessão de bolsas de estudos, sem problema, porque o dinheiro da educação pode ser utilizado para isso. A amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender ao disposto nos incisos deste artigo. Então, você tem o dinheiro que a escola recebe vai para o banco, vocês sabem que o banco pede, você cobra e você tem que pagar. Se tira extrato, se faz não sei quantos saques, se pega talão de cheque, por folha de cheque. Então, todos esses custos também podem ser deduzidos do próprio dinheiro da educação. E, no oitavo, a aquisição de material didático escolar e manutenção de programas de transporte escolar. Material didático escolar é caderno, borracha, mochila, tudo isso é possível fazer com esse dinheiro. Então, quando o prefeito faz lá e dá a mochila, ele está dando porque ele é obrigado a dar, o artigo da lei anterior diz isso, e porque ele tem verba separada para isso, tá? Então, não é nenhuma benesse que está sendo feito, tá? E também para manutenção de programas de transporte escolar, cada lugar organiza essa perspectiva dos transportes à sua maneira, né, da sua forma, e, portanto, também previsto nessa situação. Então, assim como nós vimos agora, todas essas possibilidades, que são despesas, que são consideradas de manutenção e de desenvolvimento do ensino, a gente vai ver agora, no próximo artigo, artigo 71, aquelas despesas que não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, essas são aquelas que não são consideradas manutenção e desenvolvimento do ensino e, portanto, não podem estar dentro do uso dessa verba que a gente vem conversando. Tá? Então, a primeira delas, pesquisa, quando não vinculada às instituições de ensino ou quando efetivada fora dos sistemas de ensino, que não vise principalmente ao aprimoramento de sua qualidade ou a sua expansão. Então, pode ser até uma pesquisa sobre educação. Pode ser alguma pesquisa que fale de qualidade, mas ela não está sendo efetivada no sistema, ela está sendo efetivada fora do sistema, não pode ter o dinheiro do ensino, tá? Do que é destinado à educação e, portanto, não é possível. Segundo, subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, desportivo ou cultural. Também não posso. Então, não posso pegar porque aquela instituição tem um caráter assistencial. Lembra que as únicas instituições que podem receber algum tipo de dinheiro público são aquelas que não têm finalidades lucrativas. Mesmo assim, tem um convênio assinado. Então, a gente não pode, só porque ela tem um caráter assistencial, desportivo ou cultural, fazer essa subvenção, ou seja, bancar, sustentar, dar algum dinheiro, apoiar financeiramente. Terceiro,
formação de quadros especiais para a administração pública, sejam militares ou civis, inclusive diplomáticos. Então, não pode pegar esse dinheiro para poder fazer essa formação desses quadros especiais. Nem, mas é educação. Não, não. O que a gente está falando aqui é de educação escolar. Essa educação prevista na lei. Não é treinamento, não é para quem já é formado, não é uma expansão de conhecimentos, não é nada disso. Então, tudo isso não pode ser feito. Além disso, também não pode. Programas suplementares de alimentação, assistência médica odontológica, farmacêutica psicológica e outras formas de assistência social. Isso aqui também não entra com o dinheiro da educação. A educação tem até, junto com o Ministério da Saúde, um programa, né, chamado Programa de Saúde Escolar, mas o dinheiro que vai para ali não é o dinheiro oriundo desses 25% ou dos 18%, dependendo da instância que você estiver falando, que vão ser destinados para a educação. Obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direto ou indiretamente a rede escolar. Então, não dá para fazer uma obra de infraestrutura, porque infraestrutura é algo muito grande. As obras de infraestrutura não são passar um remendinho, né? Então, as obras de infraestrutura, mesmo que seja para beneficiar, não pode ser feito, mesmo que seja para beneficiar a rede. Pessoal docente e demais trabalhadores de educação, quando em desvio de função ou em atividade alheia à manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, pensa, é um professor, mas está trabalhando lá junto com o deputado tal ou com o vereador tal. O salário dele não pode ser pago pelo dinheiro da educação, porque, embora ele seja um professor concursado, ele está atuando em outro espaço, e, portanto, o outro espaço é responsável por esse dinheiro. Então, com este profissional, a gente não pode gastar nada, a lei proíbe essa ação. Artigo 72. As receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino serão apuradas e publicadas nos balanços do poder público, assim como nos relatórios a que se refere o parágrafo 3º do artigo 165 da Constituição Federal. Então, olha o que ele está dizendo, tá? Então, tudo isso aqui tem que ter um balancete. No final do ano, normalmente sai publicado no Diário Oficial da União e no Diário Oficial dos municípios e dos estados, um balancete justamente com toda essa questão do quanto foi gasto. Isso é obrigatório, a lei está lá. Desafio vocês a pegar um DO e entenderem, porque é uma linguagem bastante contábil, mas ela está lá presente. Artigo 73. Os órgãos fiscalizadores examinarão prioritariamente, na prestação de contas de recursos públicos, o cumprimento no disposto do artigo 212 da Constituição, no artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e na legislação concernente. Todos os artigos vão falar justamente da utilização da verba, como ela precisa ser feita, então a gente tem que saber que existem órgãos fiscalizadores. Cada município tem o seu órgão fiscalizador de todas as verbas federais, cada estado também e a União também, e é isso que a lei vem preconizando. Artigo 74. A União, em colaboração com os estados, com o Distrito Federal e com os municípios, estabelecerá padrão mínimo de oportunidades educacionais para o ensino fundamental, baseado no cálculo do custo mínimo por aluno capaz de assegurar o ensino de qualidade. Custo mínimo do aluno é um cálculo que é feito que ainda está longe da gente conseguir, tá? Se vocês quiserem, procurem na internet, é o CAQ, tá? Custo, aluno, qualidade inicial. Então, ele vai calcular por localidade, porque a gente sabe que esse lugar, essa questão local é muito importante, os custos variam muito de lugar para lugar. Então, por localidade, ele vai calcular quanto custa um aluno na educação infantil, no ensino fundamental, no ano tal, depois no ensino médio e assim por diante, tá? Então, o que a lei está dizendo é isso aqui, olha, a gente tem que pensar nesse padrão mínimo de oportunidades educacionais. E esse padrão mínimo tem que estar de acordo com esse custo mínimo por aluno. Deixa eu dizer para vocês que, se você compara o CAC e vê mais ou menos quanto é que é aplicado por aluno, na verdade, a gente ainda está bem distante, tá? Então, eu acho que vale a pena você entrar no site do CAC e coloca só CAC, que você vai chegar lá, para você entender melhor esse assunto. Parágrafo único. O custo mínimo de que trata esse artigo será calculado pela União ao final de cada ano, com validade para o ano subsequente, considerando variações regionais, que era o que eu falava para vocês, no custo dos insumos e as diversas modalidades de ensino. Então, está aqui o que eu falei, sendo explicado pela própria lei em relação ao CAC. Artigo 75.
A ação supletiva e redistributiva da União, lembra que a gente estudou isso lá no início da lei? A ação supletiva quando ele suplementa e a redistributiva quando ele pega os recursos e redistribui para os seus entes federados, né? Então, essa ação supletiva e redistributiva da União e dos Estados será exercida de modo a corrigir progressivamente as disparidades de acesso e garantir o padrão mínimo de qualidade. Então, a gente vai fazer isso aqui, vai suplementar e vai redistribuir cada vez mais para tentar garantir que essa questão da qualidade seja mantida, é o que a lei diz. Parágrafo 1º. A ação a que se refere este artigo obedecerá à fórmula de domínio público que inclua a capacidade de atendimento e a medida do esforço fiscal do respectivo Estado, do Distrito Federal ou do município em favor da manutenção e do desenvolvimento no ensino. Então, olha, tudo isso aqui que a gente está falando, tá, nesse artigo 75, essa questão de corrigir as disparidades de acesso e de garantir o padrão mínimo, tudo isso aqui vai estar sendo objetivado a partir desse esforço fiscal do Estado, do Distrito Federal ou do município, sempre em favor das ideias de manutenção e de desenvolvimento do ensino. O parágrafo 2º diz o seguinte: a capacidade de atendimento de cada governo será definido pela razão entre os recursos de uso constitucionalmente obrigatório na manutenção e desenvolvimento do ensino e o custo anual do aluno relativo ao padrão mínimo de qualidade. Então, seria o seguinte, vamos ver, olha, qual o recurso que o município X tem? Então, o município X tem, sei lá, 2 milhões de recursos. Ok, e a gente vai comparar com o quê? Custo anual do aluno. Então, digamos que cada aluno tem um custo por ano, isso aqui é um chute, não preste atenção nesse valor, tá? Mas faz de conta que o aluno tem um custo anual de R$1.000 por ano, R$2.000 por ano. Então, ele vai ver, olha, se o que ele arrecada, os recursos dele são 2 milhões, ele tem 200 mil alunos, cada aluno desse custa R$1.000 por ano, seja lá o que for, tá? O dinheiro deu? Não deu, ação suplementar. Deu, mas ele vai ter que pensar, então vamos redistribuir. E por isso é que essa dotação de dinheiro por município e Estado ela é feita de acordo com o número de alunos matriculados, de acordo com o Fundeb, ok? Parágrafo 3º. Com base nos critérios estabelecidos no parágrafo 1º e 2º, a União poderá fazer a transferência direta de recursos a cada estabelecimento de ensino, considerando, como eu falei para vocês, o número de alunos que efetivamente frequentam a escola. Então, a União pode diretamente olhar, você tem o quê? 50 alunos? O custo aluno é esse, vamos ver quanto é que você tem, fazer uma coisa com essa questão do custo aluno, vamos ver, fazer uma conta de chegada com a questão do custo aluno inicial, e aí a própria União deposita o dinheiro diretamente na conta da escola, lembra que é uma conta cheia de critérios, cheia de rigidez. A escola tem que ter CNPJ, tem que ter Conselho Escola Comunidade organizado para poder ter CNPJ, senão ela não tem nem acesso ao dinheiro, tá? A ação supletiva e redistributiva não poderá ser exercida em favor do Distrito Federal, dos estados e dos municípios, se estes oferecerem vagas na área do ensino de sua responsabilidade, conforme o inciso 6º do artigo 10º e o inciso 5º do artigo 11 desta lei, em número inferior à sua capacidade de atendimento. Então, ele não ganha mais dinheiro, nem supletivamente, nem redistributivamente, se o número de vagas que eles oferecerem for inferior à sua capacidade de atendimento, tá? Aí ele tem uma capacidade de atendimento maior do que isso, mas ele não atende, ele tem vaga ociosa e um monte de aluno fora da escola. Então, esse município não pode ter, não tem direito, nem a ação supletiva, nem a ação redistributiva. Artigo 76. A ação supletiva e redistributiva prevista no artigo anterior ficará condicionada ao efetivo cumprimento pelos Estados, pelo Distrito Federal e municípios do disposto desta lei, sem prejuízo de outras prescrições legais. Então, essa ação vai estar sempre condicionada a alguma coisa que os Estados, o Distrito Federal e os municípios façam em relação à lei. Então, por exemplo, até bem pouco tempo, talvez não continue em alguns lugares, a gente estava numa disputa danada em relação ao Plano Nacional de Educação, que no Rio de Janeiro era um desespero, todo mundo querendo que o plano fosse aprovado, por quê? Se o plano não for
aprovado, essa ação supletiva, essa ação redistributiva não acontece, porque já passou da época do plano do Rio de Janeiro, ter um plano municipal de educação organizado. E por aí vão essas questões, tá? Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confeccionais ou filantrópicas, que eu venho falando isso com vocês. Então, pode ser dessas 3 categorias, desde que elas comprovem finalidade não lucrativa e não distribuam resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcela de seu patrimônio sob nenhuma forma ou pretexto. Então, é uma escola que não tem finalidade lucrativa e ela não divide lucros com ninguém, porque ela não tem sócios, tá? E apliquem seus excedentes financeiros em educação. Então, além de fazer isso, o excedente financeiro que ela tenha, porque ela arrecada alguma coisa, paga professor, sobrou algum dinheiro. Ela não divide esse dinheiro, o que a escola faz é reaplicar, tá? Ela vai aplicar esses excedentes financeiros em prol da própria escola. Além disso, aquelas instituições que assegurem destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou então ao poder público no caso do encerramento das suas atividades. Aqui é o terceiro, tá, gente? Desculpa, faltou uma letrinha aqui para poder fazer o número 3, tá? Então, olha, vai fechar a escola? Ok, quando fecha, ela tem que prestar conta de todos os recursos recebidos. Parágrafo 1º, os recursos de que trata esse artigo poderão ser destinados a bolsas de estudos para educação básica na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública de domicílio do educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão da rede local. Então, lembra quando a gente estava lá falando dos convênios, das bolsas de estudos? Então, só quando houver vagas, falta de vagas e dentro da rede pública do domicílio do educando. Mas o poder público tem, então, investir para ampliar a sua oferta de vagas, porque, logicamente, você não vai ficar pagando bolsa de estudo para o aluno numa escola privada, você tem mais que ampliar a sua rede para atender. Parágrafo 2º, as atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão receber apoio financeiro do poder público, inclusive mediante bolsas de estudos. Então, isso tudo pode acontecer. Lembra que você sabe, né, que a organização dessas pesquisas tem que estar sempre voltada para os interesses da qualidade, ou para a expansão da qualidade, ou então para a expansão da oferta de vagas e de atendimento. Ok? Vamos lá. Bom, gente, então são essas as questões referentes aos recursos financeiros. Nós acabamos mais um pedacinho da lei. Eu espero que você tenha acompanhado. Eu sei que essa parte é mais chata, mas eu fui te sinalizando ao longo da aula aquilo que é mais importante, né? Aquilo que está mais presente nas questões dos concursos. Então, preste atenção naqueles percentuais, preste atenção nas despesas que são de manutenção e desenvolvimento do ensino. Essas são normalmente as questões mais importantes que estão mais presentes nos concursos, ok? É isso aí, a gente vai terminando esse pedacinho da lei. Vocês sabem que tem outras aulas para a gente discutir ainda, a lei não acabou, então fica atento, vai só estudando, vai só anotando e vai mandando para a gente a sua opinião, vai dizendo o que você gostaria que nós fizéssemos, que temática que você acha importante que a gente traga aqui para você discutir, para você estar preparado lá para os concursos que você ainda vai fazer na sua vida, ok? A gente se vê daqui a pouco. Namastê para vocês. Tchau, tchau.